Olá pessoal, meu nome é Alberto Dantas, sou advogado e hoje no nosso programa Eu Tenho Direito iremos falar sobre o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, que vai estabelecer todas as normas sobre a questão dos idosos. É importante muito falar sobre os idosos, pois ele é uma das pessoas da sociedade frágil que precisa ser protegida. Bem, antes de iniciarmos, se faz necessário lembrar que o Estatuto, quando veio surgir, ele veio por consequência de várias agressões de idosos que estavam sofrendo, muitas vezes por familiares, né? Os familiares, eles acabavam agredindo os idosos por questão de alimentação, às vezes por necessidade, muitas vezes abandonavam os idosos, não queriam cuidar, esquecendo que os idosos, eles já foram jovens e dedicou muitas vezes a sua juventude a essas pessoas que estavam os abandonando. Então o legislador foi perfeito, acertou de forma perfeita criar o Estatuto do Idoso para protegê-los, certo? Então, se faz necessário que toda a sociedade compreenda tudo isso e faça efetivar cada vez mais o Estatuto do Idoso, fazendo as suas notícias para a autoridade policial e assim o idoso comece a ser respeitado, o idoso comece a ser bem tratado, porque não é só pelo idoso, mas é questão de respeito ao ser humano, de respeito ao outro, certo? Então, vamos seguir em frente e vamos tentar tirar as dúvidas a qual realmente as pessoas possuem sobre a questão do idoso. Vamos lá? Bem, a primeira dúvida vem de Lúcia Xavier. É uma pergunta realmente comum. Quem é considerada pessoa idosa? Isso é muito comum. Essa pergunta é muito comum, certo? A pessoa idosa vem de acordo com o que está no Estatuto. Vamos ver o que é que diz o Estatuto do Idoso. No seu artigo 1º, reza o seguinte: é instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Percebam que o Estatuto do Idoso, ele já define quem é o idoso. É aquela pessoa que tenha 60 anos ou mais. Então, idoso é considerado a partir de 60 anos. A pessoa tendo 60 anos já é considerado idoso. Então, é importante que a gente tenha essa consciência para poder respeitar. Porque a falta de respeito, as agressões, a pessoa que está sofrendo, a pessoa idosa, pode sim se resguardar sobre o Estatuto e criminalizar as ações que o outro faça. Assim como as pessoas em geral podem sim entrar no meio e dar a notícia quando for necessário. É importante isso. Então, o idoso é a pessoa que tem 60 anos em diante. Ok? Vamos para a segunda pergunta. É uma pergunta muito, muito boa, Hernandes. Ele faz assim: quais os benefícios de ser idoso? Né? Porque estamos numa sociedade onde sempre pensam na juventude. Então, vamos entender aqui, certo? Quais são os benefícios que a pessoa idosa ela possui. Encontra-se no artigo 2º, certo? Do Estatuto do Idoso.
Vamos lá. O idoso goza de todos os direitos fundamentais. Percebam que, apesar de ele se tornar idoso, ele não perdeu todos os direitos que existiam antes, que todas as pessoas possuem. Então, ele goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, todos os direitos dele não foram perdidos. Então, ele continua. Sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, minha gente, o idoso, ele é inerente todos os direitos que ele já possuía, certo? E passa a ter oportunidades e facilidades. Então, o idoso, ele precisa ser tratado de forma diferente para facilitar. Qual a ideia do Estatuto do Idoso? Gente, o idoso é aquela pessoa que ele foi jovem, teve suas forças físicas, mentais bem definidas, porém o tempo fez com que ele desgastasse. Hoje é uma pessoa mais cansada, que tem suas debilidades normais, naturais, que todos nós iremos ter devido ao tempo. Então isso se faz necessário que se tenha essa proteção, por exemplo, ter um lugar reservado para que ele possa se sentar, porque uma pessoa idosa, ela se cansa mais do que um jovem. Então não é possível deixar locais só para jovens e os jovens não darem a possibilidade do idoso sentar. Eu lembro que na minha juventude, eu quando criança mesmo, às vezes eu sentava no ônibus e chegava um idoso, ai de mim se eu não levantasse. Meu pai chegava e dizia bem assim, você não está vendo não? Levante. E eu tinha que levantar mesmo. E hoje a gente às vezes não percebe isso. É respeito ao outro, é respeitar, é entender que aquela pessoa já desgastou sua vida contribuindo para a sociedade. Ok? É importante isso. Vamos para a nossa próxima pergunta. Ana Cristina. A responsabilidade de cuidar do idoso não é da família? Essa pergunta é muito, muito sagaz. Por quê? Porque as pessoas querem tirar sua responsabilidade e jogar na família. Mas será que realmente a responsabilidade do idoso em si é só para a família? É só da família? Será que é? Vamos ver o que é que a legislação ela nos permite ver. Bem, no seu artigo 3º do Estatuto do Idoso, veja o que é que diz. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar o idoso com absoluta prioridade. Absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Percebam que envolve toda a sociedade, não é só da família não. É de todos nós, é da família, é do poder público, é da comunidade, é da sociedade em geral. Então, essa responsabilidade é sim de todos nós. Outra coisa importante é que não podemos simplesmente deixar o idoso à margem. A gente tem que priorizar a questão da saúde, da alimentação, envolver a convivência familiar. Não é porque a pessoa é idosa deve afastar da família, não. Precisamos sim envolvê-lo
envolvê-lo ao núcleo familiar. A pessoa idosa faz parte. Gente, uma pessoa que já viveu 60 anos, pense o arcabouço de conhecimento que essa pessoa tem, a possibilidade de orientar os seus netos, as histórias que poderão contar, tudo que viveu. É fantástico. Existem diversas sociedades, certo, que valorizam o idoso. A sociedade capitalista, ela valoriza o jovem no sentido porque ele é consumista e acaba esquecendo o conhecimento armazenado por essas pessoas que já estão com uma certa idade, que pode contribuir de forma fantástica para a própria sociedade, ajudando os familiares. É muito importante isso. Não podemos nos esquecer disso. Então, gente, é uma obrigação de todos, não é só da família. Vamos lá para a próxima. Essa pergunta, vamos lá. Cícero pergunta o seguinte: o que devo fazer se ver um idoso sendo maltratado, desrespeitado? É impressionante mesmo. Às vezes a gente vê as pessoas acontecendo com pessoas e a gente às vezes fica sem saber o que fazer. Mas vamos ver o que é que a legislação diz isso, certo? Como você já percebeu, é uma obrigação de todos, certo? Da sociedade e tudo mais. Então, no seu artigo 6º do Estatuto do Idoso, a gente vai ver o que é que diz. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violência a esta lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Veja que a lei é bem clara, é dever. Você não pode escolher, não. Você tem um dever, cada pessoa. Veja o que eu li nesse instante, que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público. É de todos. E aqui está dizendo que todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente. Então, se viu algum maltrato de um idoso, se viu algum idoso ser destratado, ser agredido, tanto verbalmente, moralmente, fisicamente, essa pessoa tem o dever, a obrigação de comunicar à autoridade competente. Tem que comunicar o que está ocorrendo, o que está acontecendo, porque ela precisa ser protegida. Lembrando que o idoso é a pessoa mais frágil dentro da sociedade, é a pessoa que está com suas forças mais fracas dentro, um jovem idoso. É importante isso, ok? Então deve comunicar de imediato à autoridade competente. Vamos lá para a próxima. Pergunta de Miruja Alves: quais são as prioridades que eu, como idoso, tenho direito? Olha, é fantástico isso. Um conselho que eu dou primeiro conselho que eu dou aqui para os idosos é o seguinte: tenham em mãos o Estatuto do Idoso. Ande com ele para exigir que seus direitos sejam respeitados, sejam cumpridos, certo? Então, quais são as prioridades? Olha, as prioridades, a gente vai na legislação. Artigo 3º, o inciso 1º, onde diz: atendimento preferencial imediato. No parágrafo único, né, as garantias e prioridades compreende. No artigo
Artigo 3º, parágrafo 1. A garantia de prioridade compreende, no inciso 1º, atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados. Privados prestadores de serviço à população. Então, o idoso ele tem um atendimento prioritário. O inciso 2º tem preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Percebo que o poder público ele precisa dar políticas sociais específicas aos idosos. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. O poder público deve reservar recursos para investir nos idosos. 4º, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Outra coisa importante, tem que envolver o idoso com as outras gerações. Por quê? Para que haja aquele feedback, os mais jovens comecem a conhecer o passado, as ideias dos idosos, assim como os idosos, ele começa a adquirir aquela juventude. É importante esse envolvimento e o poder público deve começar a fazer isso e os idosos devem começar a exigir. Inciso 5º, priorização do atendimento do idoso por sua própria família em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Veja que o legislador, ele diz o seguinte: olha, a família tem que cuidar, porque é triste um idoso ficar abandonado pela própria família, ficar só, jogado. Então ele diz, olha, o idoso tem que, os familiares têm que cuidar sim dos idosos. Não podemos afastar não, porque isso gera até doença. Imagine um pai sendo afastado dos filhos, os filhos afastarem os pais. É triste. O inciso 6º diz: capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria, gerontologia e na prestação de serviços dos idosos. Perceba que é questão de saúde mesmo. O 7º, estabelecimento de mecanismos que favoreça a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossocial de envelhecimento. Então, a sociedade precisa começar a preparar os mais jovens para o envelhecimento. É importante isso. Garantia de acesso de serviços de saúde e de assistência social local. O poder público deve garantir o acesso do idoso a serviços de saúde e assistência social. É importante isso. Se no seu município, no seu estado, não tiver, o idoso deve começar a exigir isso. O 9º, prioridade do recebimento da restituição do imposto de renda. O pessoal, os idosos que estão fazendo a declaração do imposto de renda, lembrando que está faltando pouco, deve sim ter prioridade no recebimento do imposto de renda, certo? Então são esses os artigos, os incisos que contemplam essa prioridade. Vamos lá para a próxima. Anderson da Conceição, ele diz: existe alguma assistência para idosos que não têm mais condições de trabalhar e não conseguem se aposentar? Sim, existe. A partir dos 65 anos, o idoso tem direito a uma assistência, certo, de um salário. Ele tem que fazer a solicitação na assistência social do município, ok? Vamos lá. Meu avô, Rosivânia dos Santos, ela diz assim: meu avô tem 84 anos e quando vai receber a aposentadoria fica em uma fila enorme. É certo? Olha, Rosivânia, essa pergunta é muito importante. Por quê? O Estatuto diz, a partir dos 60 anos em diante é velho,
certo? Mas ele também prioriza a questão de quem tem, a partir dos 80 anos, ele tem prioridade sobre os outros idosos. Então, caso ele esteja na mesma fila dos idosos, converse com o gerente e veja a possibilidade de que tenha uma fila também especial para as pessoas idosas com mais de 80 anos, porque é a prioridade em cima da prioridade. Porque às vezes tem tantas pessoas idosas com 60 anos, certo? Que as pessoas às vezes de 80 anos em diante acaba sofrendo essas consequências. E não é fácil chegar a 80 anos e a pessoa está mais desgastada. Portanto, converse com o seu gerente e veja o que é possível fazer, ok? Vamos lá. Essa pergunta é de Marcos Araújo. O que os estados e municípios devem fazer para proteger os idosos? É importante. A gente já falou de muitas coisas aqui que os estados têm responsabilidade. Porém, é importante que tenha um conselho de idosos, certo? Se não tem, comece a formar. Os idosos comecem a se organizar, porque se faz necessário, existem recursos públicos para isso, porque os idosos eles precisam estar protegidos e a legislação precisa ser cumprida. Lembrem-se disso, ok? Então, é necessário ter um conselho dos idosos no local. Acabou as nossas perguntas, certo? Percebo que é um campo que existe muitas dúvidas, principalmente porque o nosso país ele está cada vez mais velho e as pessoas estão ficando cada vez mais se preocupando com a saúde, cada vez mais estão tendo uma idade mais avançada, mas precisamos nos proteger. As pessoas que estão idosas precisam ser protegidas, certo? E precisamos primordialmente que a sociedade como um todo comece a respeitar o outro, certo? Essa é a coisa mais importante. Não havia nem necessidade de ter um estatuto se realmente a sociedade ela já respeitasse o outro e encarasse a pessoa idosa como uma pessoa que realmente já contribuiu para a sociedade. Tudo que a gente usufrui hoje é porque as pessoas antigamente possibilitaram isso. E a gente vai produzir, certo? A gente vai envelhecer e os mais novos vão usufruir, certo? O que a gente produziu hoje. Então, precisamos ser respeitados quando chegarmos na nossa velhice e assim compreender o que cada idoso atualmente está sofrendo, certo? Bem, foi maravilhoso estar com vocês hoje, hein? Certo? Espero aqui no nosso próximo programa, né, que vocês tenham cada vez mais perguntas. As pessoas estão enviando sempre perguntas, querendo saber mais. Isso é muito importante. Então, por hoje é só e vamos para o próximo. E vai ter uma surpresa para esse próximo mês. Até lá, um bom abraço e uma boa semana. Tchau!